estamos ao vivo no YouTube, no canal Filosofia do GT Filosofia e Psicanálise da Anpof. Eu queria agradecer muito a presença do Tamir Ayush aqui conosco, né, junto com a Patrícia Pochá, minha colega do GT Filosofia e Psicanálise. Infelizmente, nós tivemos uma situação atípica e a professora Léa Silveira não poderá estar conosco hoje, infelizmente, por uma questão pessoal, né? Mas nós faremos a entrevista, eu e a Patrícia, e com imensa alegria, né, nós recebemos, então, o professor Tamir, da Universidade de Paris 7, Denis Diderot, né, que tem, para que vocês o conheçam, né, tem 2 mestrados em filosofia e psicopatologia, tem graduações também em filosofia, psicologia clínica e literatura inglesa. Isso é uma coisa muito interessante nessa formação bastante plural do Tamir, né? Ele é psicanalista, também é professor titular na Universidade de Paris 7, Denis Diderot, e foi também professor visitante estrangeiro no Instituto de Psicologia da USP. Também tem um excelente contato aqui com o Brasil, né, com a Patrícia, com outros colegas e outras colegas, né, e com uma pesquisa que é centrada nas interações da psicanálise com a antropologia filosófica, com a teoria política, com a linguística, e estudos de gênero, né, estudos sobre feminismo, sexualidade, e estudos pós-coloniais e descoloniais também, né? Então, é um currículo interessante, né? Mas o que eu acho mais interessante ainda é nós podermos conversar com ele e apresentar também tanto para o nosso grupo de trabalho quanto para o público que faz parte do nosso canal e que nos acompanha. E eu gostaria, então, de cumprimentar você, Tamir, cumprimentar a Patrícia e abrir a palavra para vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui, enfim, a convite do Eduardo para entrevistar o Tamir Ayush, que é um colega muito querido, né, com quem eu venho já, enfim, trabalhando há vários anos, e acho ótima essa oportunidade de apresentar o trabalho do Tamir para as pessoas do GT, para as pessoas que assistem aí ao canal do GT de Filosofia e Psicanálise. São muitas perguntas que eu adoraria fazer, eu vou escolher algumas. Enfim, eu acho que você também vai contar um pouco do seu trabalho para a gente, né? Mas eu vou começar, talvez, acho que comentando, né, que o seu livro Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade e Subjetivações, que é um livro relativamente recente, né, de 2019, é um livro, acho que onde você consegue sintetizar um tanto do teu percurso, né, primeiro porque é um livro, né, onde você diz claramente que você vai refletir sobre a especificidade de processos de subjetivação próprios aos sujeitos tornados minorias, minorizados, né? Então, onde você vai pensar subjetivações menores, né? Que eu acho que é um campo sobre o qual você se debruça, acho que até hoje e há muitos anos, né? Mas eu acho que também essa ideia da hibridez traduz um pouco a forma como você enxerga a psicanálise, né? Quer dizer, híbrida já no seu nascimento, né? E eu acho que você pode até falar um pouco mais disso, mas também uma psicanálise que deve continuar a se hibridar ou hibridizar, como a gente quiser falar, né? Com diferentes campos, né? Então, acho que isso se mostra bastante, né, nos últimos anos. Um desses campos são as teorias de gênero, é a teoria queer,
mas a filosofia, de certo modo, também pode estar ali, né, como uma área de saber com a qual a psicanálise se hibrida, né, ou se hibridiza. Acho que eu vou ficar o tempo todo escolhendo uma e outra aí. Mas aí o que eu queria te perguntar é sobre um autor com o qual você trabalhou há alguns anos, né, que é o Merleau-Ponty, e você publicou algumas coisas aí, psicanálise Merleau-Ponty, em torno da noção de corpo, de figurabilidade, de afetividade. Eu queria saber em que lugar o Merleau-Ponty ficou nessa sua trajetória, se ele ficou atrás e depois você, bom, né, migrou para Foucault, enfim, para Deleuze, né, ou se você ainda o traz no seu pensamento, né, então tem aí eu sei que uma parte do seu trabalho também foi em relação à fenomenologia, quer dizer, como ficou essa relação entre fenomenologia e psicanálise, se você podia falar um pouco disso, acho que seria uma pergunta para a gente começar a conversar. Tá. Muito obrigado, bom, muito obrigado, Eduardo, por me ter convidado nesse GT e muito obrigado, Patrícia, por participar desse momento e muito obrigado pelas suas perguntas. Então, bom, acho que você começou com esse último livro, Psicanálise e Hibridez, e você apontou uma coisa bem importante, é que esse livro retoma, de certa forma, um motivo, para não dizer um sintoma meu, que é essa coisa da hibridez, esse fato da hibridez, ou seja, bom, eu acho tanto subjetiva e afetivamente quanto epistemologicamente, que se trabalha sempre a partir de uma posição subjetiva, a partir de uma situação dessa posição subjetiva. Então, eu considero, bom, é o meu romance familiar e o meu mito pessoal, considero que a hibridez foi sempre muito importante na minha vida, tanto pessoal quanto intelectual, vamos dizer, depois acadêmica, e, bom, importante no sentido de que, bom, tem uma hibridez cultural na minha história, eu sou marroquino, mas também francês, e morei em vários países, um dos quais, que é o meu país de adoção, é o Brasil, que é o meu país de coração, e morei também em outros países, em Argentina, em Inglaterra, em Espanha e, obviamente, bom, no Marrocos, os meus 18 primeiros anos. Isso deu lugar a uma forma de hibridez, vamos dizer, cultural, política, colonial também. E essa hibridez, me parece, se refletiu. Eu sei que você perguntou sobre Merleau-Ponty, mas estou chegando lá, porque acho muito importante, em termos tanto de honestidade quanto de posicionamento epistemológico, precisamente situar da onde, o lugar da fala, como diria a Jamila Ribeiro ou outras afrofeministas, da onde se fala, precisamente. Então, eu falo esse lugar de hibridez com pessoal, cultural, religiosa, na minha família, e a partir de lá, bom, quando cheguei na França para fazer os meus estudos superiores, também, bom, me instalei numa forma de hibridez, porque estudei literatura inglesa, filosofia, depois psicologia, psicanálise, e sempre foi essa dimensão de hibridez que orientou as minhas abordagens de qualquer perspectiva. Ou seja, essa posição, esse posicionamento, bom,
eu falei que o meu mito narcísico, o meu romance familiar, mas esse posicionamento de trânsfuga, ou seja, que cada vez que tem uma disciplina ou um discurso pertencendo a uma certa disciplina, uma certa definição de campo, procurei confrontá-lo com outros campos, com outras disciplinas, com outros discursos. E isso foi o meu interesse em Merleau-Ponty, precisamente. Ou seja, bom, eu fiz um currículo em filosofia e estudei muito fenomenologia, e o que me interessou em Merleau-Ponty é precisamente o interesse dele pela psicanálise. A diferença de vários fenomenólogos na época dele e anteriores que descartavam, de certa forma, ou condenavam a psicanálise, Heidegger, Binswanger e vários, ou inclusive Sartre, e Merleau-Ponty tinha um posicionamento muito mais aberto à psicanálise. E então, quando fiz a minha tese de doutorado, eu trabalhei sobre Merleau-Ponty e trabalhei precisamente sobre essa dimensão, sobre a afetividade de Merleau-Ponty e o afeto em Freud, e tentando reler a metapsicologia do afeto, ou seja, uma produção do saber do lado da psicanálise, tentando relê-la a partir da fenomenologia da afetividade do Merleau-Ponty e tentando ver como daria para repensar essa noção de afeto e a metapsicologia do afeto a partir da afetividade tal como foi definida por Merleau-Ponty ou como foi pensada, delirada por mim a partir de Merleau-Ponty. Então, bom, isso foi um interesse muito bom. O que provocou o meu interesse por Merleau-Ponty, que ele também, de certa forma, foi bastante híbrido nas suas produções, porque, bom, fenomenologia, filosofia, ontologia, psicanálise também se interessou muito a psicanálise e teoria política. Sobretudo, bom, nos escritos históricos de Merleau-Ponty sobre a dialética, sobre o marxismo, sobre o que também abriu uma porta para o meu interesse pela filosofia política e pelas teorias políticas. Então, para responder à tua pergunta, o que fica do Merleau-Ponty, que foi uma certa paixão minha, um interesse muito grande, o que ficou do Merleau-Ponty depois no meu percurso, ficaram muitas coisas, um interesse certo entre esse diálogo entre disciplinas, obviamente, psicanálise e filosofia, fenomenologia aqui, psicanálise e teoria política aqui. Ficou um interesse também pelo corpo, que é absolutamente central na obra de Merleau-Ponty, e pelas formas diferentes nas quais a psicanálise, a fenomenologia, as teorias políticas, e com teorias políticas quero dizer extensões múltiplas da filosofia política aos estudos que chamam estudos culturais, estudos de gênero, queer, gay, lésbicos, trans, intersex, mas também estudos pós-coloniais, decoloniais, estudos também críticos da raça, estudos da branquitude, que estou trabalhando muito atualmente. E, bom, esse interesse pelo político também, em Merleau-Ponty, mas hibridado com outras considerações, e o corpo sendo, ou seja, sendo
um tema que pode ser abordado tanto fenomenológica quanto psicanalítica, quanto politicamente. Então, isso ficou do Merleau-Ponty. E, bom, agora não trabalho mais sobre Merleau-Ponty, com Merleau-Ponty, não tanto, ainda que trabalhe um pouco da fenomenologia do racismo e da fenomenologia da raça a partir de uma abordagem fenomenológica do Merleau-Ponty, mas o que também ficou do Merleau-Ponty foi uma forma de tentar repensar uma fenomenologia feminista, que obviamente não era o alvo do Merleau-Ponty, porque não se interessava por questões feministas, nem tentou se descentrar de um posicionamento claramente androcêntrico, que era o posicionamento dos fenomenólogos, e deixo a palavra no masculino, na época dele, mas a fenomenologia dele, e sobretudo o último Merleau-Ponty, a fenomenologia da carne, dá lugar a possibilidades de conceptualização de uma abordagem pelo menos feminista, se não é inclusive queer, do corpo e da relacionalidade com os outros. Acho que tem uma possibilidade. Obviamente, isso não é Merleau-Ponty diretamente, mas são extensões a partir de um posicionamento fenomenológico que é o do Merleau-Ponty. Acho que o posicionamento do Merleau-Ponty dá muito mais para abrir a fenomenologia a uma perspectiva queer e a uma perspectiva de estudos da raça, do que, por exemplo, a fenomenologia do Husserl ou a fenomenologia do Heidegger, e, bom, extensões disso, obviamente, existem hoje em dia, tem fenomenologias feministas, tem fenomenologias queer, tem fenomenologias da raça, tem muitas autoras e autores que vão precisamente trabalhando com isso. Então, foi isso. E também a fenomenologia serviu precisamente para... Eu me formei na psicanálise, bom, vamos dizer, eu fiz um currículo de psicanálise no sentido de ser analisado, fiz várias análises, fiz formações em escolas, mas vamos dizer que a minha formação na psicologia clínica foi posterior à minha formação em filosofia. E sempre ressoou essa posição do Transfuger, como dizia, que era fenomenólogo demais, ou filósofo demais para psicanalistas, e psicanalista demais para filósofos ou filósofas, e, bom, que essa posição que foi, bom, é um sintoma, obviamente, que da mesma forma que sou marroquino na França e francês no Marrocos, e sei lá, argentino no Brasil, não sei, mas, bom, essa coisa foi importante em termos no que diz respeito à psicanálise, tentar abordar o discurso psicanalítico pelas suas exterioridades, e que não quer dizer que tem interior e exterior do discurso psicanalítico, mas quer dizer que tem riscos de encerramento do discurso psicanalítico ao redor de um eixo narcisista, de uma forma com muitos pontos cegos, que Merleau-Ponty foi o primeiro que me ensinou a escapar, não sei se consigo escapar, mas a pelo menos questionar, interrogar esse risco de encerramento de um discurso. Então, bom, foi isso. E depois, bom, Merleau-Ponty, Foucault foi
um estudante do Merleau-Ponty. Foucault teve uma época fenomenológica, um primeiro momento fenomenológico muito interessante, no qual já ele estava desenvolvendo coisas que ia desenvolver muito mais depois, sobre... tem um texto central de Foucault, primeiro Foucault de 54, que é sobre os sonhos e existência do Binswanger, e o fim do texto é muito interessante, o final do texto, porque ele vai analisando a análise que Freud faz dos sonhos da Dora, e vai apontando nesse texto precisamente como Freud desescuta uma singularidade da Dora que vai além de, diríamos em termos mais contemporâneos, de uma certa heteronormatividade e de uma certa designação, assignação desse sujeito a aquilo que é visto como aquilo que deve ser uma sexualidade feminina. E, então, bom, estou falando disso porque, bom, é a partir da fenomenologia que Foucault desenvolveu, a partir de todo um estudo fenomenológico nesse texto, que Foucault desenvolveu essa ideia que ia ser absolutamente central quase mais de 20 anos depois, nos seus estudos sobre a sexualidade. Então, bom, tem lá uma certa continuidade, e Merleau-Ponty fica aqui. Agora, obviamente, tudo isso que estou dizendo é uma reescrita a posteriori, então é, obviamente, uma forma de... é uma romanticização de coisas que aconteceram de forma mais ou menos contingente, de forma prevista, mas acho que, sim, de certa forma, Merleau-Ponty continua não diretamente presente, mas lá, en filigrane, diríamos em francês, ou seja, em negativo, quase, negativo no sentido da fotografia, o negativo da fotografia, continua lá. Então é isso, basicamente. Obrigada, Tomi. Eduardo? Patrícia, eu sugiro que você dê sequência, né? Porque em relação ao fato de que você precisa sair um pouquinho mais cedo para os seus compromissos, então que você dê sequência às suas questões, para daí você ficar mais à vontade em relação ao teu tempo. Então, acho que até a partir do que você falou, né, eu acho que queria pegar um pouco essa ideia de, acho que de uma crítica, né, ou de uma proposta que você faz, né, de uma psicanálise não universalista, né, que vai reconhecer outras vozes, né, acho que pegando ainda dentro da psicanálise hibridez, né, porque acho que é essa ideia de que pensar a psicanálise sem ser a partir, né, de uma posição situada, ou pensar uma psicanálise que me parece que você chama aí de encerrada em si mesma, né, incorreria num risco de invisibilização, de vozes minoritárias, por exemplo. Mas essa ideia, né, de trabalhar uma psicanálise numa perspectiva mais purista, talvez, né, ou ficar num certo nível, é isso que eu queria, né, tentar esclarecer com você, permanecer num nível da trama dos conceitos, né, como é isso que você está chamando, que seria uma psicanálise que ficaria mais encerrada em si mesma, quer dizer, uma psicanálise que talvez não se hibridizasse, né, não se hibridasse com outros saberes, porque acho que quando você faz essa proposta, você não está justamente, não diria se contradizendo, mas assim,
talvez, pensando numa psicanálise que devesse estar sempre implicada, né, misturada a outros saberes ou implicada com a população a quem ela direciona suas perguntas, a gente pensar a clínica como fonte de questões, né? Por outro lado, qual é o lugar do universal na psicanálise, né? Porque se você traz o Merleau-Ponty como alguém que te ajuda a pensar, você, de certa forma, traz ele dentro da essência do pensamento dele. Não sei se eu estou me fazendo entender, quer dizer, é como se, dentro da essência do pensamento dele, é como se pudesse haver ali no Merleau-Ponty, né, uma matriz de questionamento a partir da própria teoria, que você, às vezes, parece recusar na psicanálise, como se a psicanálise tivesse uma obrigação ou um compromisso maior, né, de ser posicionada, situada, atenta, né, à questão das subjetividades menores. Então, você parece exigir da psicanálise uma posição que não me parece que você exija, por exemplo, agora, depois da sua exposição, do Merleau-Ponty, do pensamento do Merleau-Ponty. Eu acho que estou te provocando um pouco. Não, você tem razão. Você tem razão, pelo menos em dois sentidos, ou de duas formas. Primeiro, porque esses questionamentos que endereçam a psicanálise hoje em dia, ou desde há uns, vamos dizer, 15 anos, pelo menos, são mais recentes do que o meu interesse e o meu trabalho sobre Merleau-Ponty. Então, naquela época em que eu fiz o meu doutoramento, eu defendi em 2007, e bom, é doutorado, não é doutoramento. Doutoramento é português do Portugal. Mas, então, naquela época eu não me interessava por questões políticas. Não tanto, não de forma tão direta. E, para dizê-lo de alguma forma, também um pouco imaginarizada, eu acho que não pretendia me descolonizar, de certa forma, ou seja, vendo do Marrocos, eu cresci, como disse, no Marrocos, mas sempre numa escola francesa, e com uma certa visão da produção do saber universal pela República das Luzes, do iluminamento, da iluminação, e de certa forma, naquela época, bom, durante a minha juventude e naquela época que escrevi a tese, não, essas perguntas não valiam tanto para mim. Então, foi depois que, ao longo de experiências pessoais na França, como estrangeiro, mas também em outros países, como estrangeiro em outras posições, com outras histórias, com outras relações com a colonialidade diferentes, que surgiram essas perguntas sobre vamos dizer, praticamente, de forma um pouco esquemática, o lugar da fala em termos de relações sociais de poder, de colonialidade e de raça. O lugar da fala em termos de relações entre o norte global e o sul global. O lugar da fala em termos de valorização de um modelo de produção do saber que é particular, que foi particular ao desenvolvimento europeu a partir do século XVII, depois do século da Iluminação, e que foi contemporâneo ou seja, a produção desse saber
e desse saber com alvo emancipador, tanto política quanto subjetivamente, foi contemporâneo com práticas de poder que de nenhum jeito foram emancipadoras dentro da colonização, da escravidão, das opressões, de uma economia e uma ideologia da exploração e da extração, uma economia da extração. E isso, bom, obviamente, coloca em perspectiva aquela questão do universal, ou seja, quando você se dá conta que esse universal é definido em função de patamares europeus que vão excluindo aqueles e aquelas que não são europeus e que vão, ou seja, legitimando que enquanto se lute por uma forma de libertação, uma forma de emancipação na Europa, se perpetua relações de opressão nas colônias, através do sistema colonial, do sistema escravizador. Então, bom, isso pelo menos questiona um pouco aquele universal e aquelas produções de saber que não o propósito não é, obviamente, jogar um bebê com água do banho, como se fala em francês, não é desqualificar essas produções de saber, mas só situá-las dentro de uma geoestratégia internacional, dentro de relações sociais de poder, que permitem a produção de certos saberes e, obviamente, invisibilizam ao mesmo tempo outros saberes. Então, por isso, nesse primeiro sentido, você absolutamente tem razão, não me ocupava disso quando estudava o Merleau-Ponty naquela época. E a segunda forma em que você acertou totalmente é que sou muito mais exigente com a psicanálise, no sentido que a psicanálise não é só uma produção de saber e um brincar intelectual, com todo o meu respeito pelo brincar intelectual, porque é fundamental, e é uma clínica que lida com pessoas e que lida com a vida dessas pessoas, e nesse sentido, além do fato que qualquer produção do saber está inscrita em relações de poder, e então tem uma dimensão política, eu acho que a psicanálise tem também tem uma dimensão política ainda mais acentuada, porque não é só uma produção de saber, que teria uma dimensão política como qualquer produção de saber, mas tem uma dimensão política porque ela considera um sujeito, o sujeito de inconsciente que está inserido dentro da polis, dentro da sociedade e das relações sociais de poder, que vai arrastando uma sociedade que não são as mesmas de uma sociedade para uma outra, e porque a própria prática da psicanálise tem efeitos políticos. No melhor dos casos, efeitos emancipadores, efeitos de reconfiguração da forma em que um sujeito lida com as relações sociais de poder e as normas interiorizadas, produzidas por essas relações de poder nas quais esse sujeito se situa, emancipadora, e no pior dos casos, um efeito normativo, quando algumas psicanalistas pretendem readatar, pretendem recolocar o sujeito dentro de algumas normas das quais esse próprio sujeito está sofrendo.
Então, é por isso que exijo muito mais da psicanálise. A psicanálise é uma prática. Então, isso se inscreve dentro de questionamentos éticos. Essa prática tem consequências. O que é que faço com essa prática? Como coloco a ética do analista da analista, a ética da produção da teoria analítica, com quem trabalho, para quem trabalho, para quem e com que objetivo, com que alvo trabalho como psicanalista ou escuto como psicanalista, para esse sujeito, né, a minha analisanda, e além de qualquer ou com o risco de uma dessocialização, de certa forma, em termos de ruptura com algumas normas dominantes, algumas normas hegemônicas, ou estou trabalhando com a ordem social e a permanência dessa ordem social e a possibilidade de, entre muitas aspas, diminuir o sofrimento desse sujeito, precisamente readaptando-lo a essas normas sociais que fazem esse sujeito sofrer. Então, bom, é por isso que sou muito mais exigente com a psicanálise. Ok. Eduardo, posso emendar uma última pergunta? Pode. Tá. Então, que eu acho que é um pouco a continuação disso que você está falando. Eu me lembro de uma pergunta que você fez há alguns anos para mim, né, que era qual é a psicanálise brasileira? O que é uma psicanálise brasileira? Né? Como é que, enfim, se ela existe já com esse nome, né? E eu fiquei pensando, né? E eu acho que talvez eu dissesse hoje que ela está em construção, porque eu acho que tem um movimento bem grande, né, de muitas analistas, teóricos, praticantes, né, de tentar um pouco pensar, né, que elementos do Brasil, digamos assim, não couberam na concepção de psicanálise posta em prática em instituições durante muitos anos, né, o que ficou de fora, né, ou o que estava dentro, mas não estava visibilizado enquanto talvez uma característica, né, enfim, do viver nesse país, né, mas, por outro lado, eu fico me perguntando se isso também não é colocar uma espécie de marginalização, né, já se está usando bastante esse termo, né, ou se não haveria uma certa idealização, né, ao dizer que a gente teria uma psicanálise brasileira ou uma psicanálise marroquina, né, se a gente não está colocando elementos, tentando acrescentar elementos um pouco forçando, né, esses elementos, porque quando, por exemplo, eu vejo acho que pensando nessa psicanálise brasileira, né, aquilo que a gente vem tentando problematizar são as relações raciais no Brasil, né, as relações de gênero, a violência de gênero, né, ou as identidades de gênero, né, diversas que vão aí se manifestando, mas isso também é, de certa forma, aonde outras pesquisadoras e pesquisadores aí em alguns países também estão chegando. Então, a pergunta não se trata muito mais de uma psicanálise decolonial do que de uma psicanálise brasileira, ou marroquina, ou equatoriana, ou mexicana, né? Então, é muito mais um movimento, né, de problematizar a circunstância aí de formação da psicanálise, e como é que isso repercute, né, em colônias, né, do que propriamente procurar uma psicanálise de cada um desses países? Uma pergunta que eu te faço. Tá, bom, a tua pergunta é muito interessante. E, bom, vamos por partes, talvez. Eu considero que aquilo que você fala, que você chamou de marginalização ou idealização de uma diferença,
mais uma vez convoca o lugar da fala, ou seja, o posicionamento. Quem é que fala e a partir de que posicionamento situado se fala que uma psicanálise que fosse exercida e pensada diferentemente no Brasil, ou no Mali, ou na Indonésia, ou, quem fala que isso é marginalização, exoticização, a partir de que ponto zero, de que concepção de que a psicanálise deveria ser absolutamente neutra, não diferente em função das situações diferentes, geográficas, mas, sobretudo, geopolíticas. Essa ideia de que tem o outro, o diferente, o marginalizado, implica a definição de um ponto zero, de um ponto de não situação, que seria um ponto universal, a partir do qual, que seria o mesmo, a partir do qual seria definido o outro. Então, eu acho que essa outridade, ou alteridade, de formas diferentes de praticar a psicanálise, merece ser pensada não em termos de marginalização como exotização, ou seja, porque exótico sempre, que acabo de dizer, implica um ponto que não é exótico, que define o outro como exótico, mas em termos diferentes. Ou seja, eu acho que tem uma psicanálise da diferença colonial. Tem, sem nenhum... Bom, é a minha concepção das coisas, da coisa, uma psicanálise da diferença colonial, ou seja, uma psicanálise que precise pensar a forma em que atuam, como diriam os teorizadores decoloniais, como Mignolo, como Quijano, como Ramon Grosfoguel, pensar a colonialidade do saber, ou seja, da onde é produzido o saber, que idealizações, e aqui sim a palavra eu uso, idealização, que idealizações de um saber situado na Europa, com pretensão de universalidade, são feitas a partir da psicanálise, da teoria psicanalítica, e que idealizações de uma clínica que não leva em conta outras configurações das relações de poder, de gênero, de sexualidade, de raça, que são de uma forma ou outra articuladas em lugares outros. Então, colonialidade do saber, psicanálise da diferença colonial, que considera, então, a colonialidade do saber, a colonialidade do poder, a colonialidade do gênero, a colonialidade do ser também, e que essa consideração, de essa consideração, não se isenta a psicanálise europeia. Ou seja, que ser situado e situar a psicanálise não implica só situar a psicanálise brasileira, ou situar a psicanálise marroquina, e também situar a psicanálise francesa, precisamente a partir dos próprios pontos cegos que não vá pensando, porque foram invisibilizados por a imposição de uma forma particular de gerir as relações de gênero, de sexualidade, de classe, de raça, própria a esse espaço. Então, pensar essa psicanálise da diferença colonial, que se aplica tanto à Europa quanto a outras partes do mundo, e não implica uma perspectiva, vamos dizer,
etnopsiquiátrica ou transcultural, porque essas perspectivas que, bom, tiveram o mérito de mostrar que tem outras formas de organização das culturas, mas lá pararam, no sentido que é uma questão cultural, a questão da diferença aqui. E eu, quando tento pensar uma psicanálise da diferença colonial, me centro muito mais, não sobre uma questão cultural, mas sobre uma questão política. A diferença não é uma diferença de cultura, não é uma diferença de articulações diferentes de conteúdos culturais. É uma diferença que tem sentido precisamente dentro de relações sociais de poder e relações internacionais de poder. Ou seja, é político isso. Ou seja, relações sociais de poder, de raça, de gênero, de classe, de sexualidade, de validade, fala em português, ou validez, validade, de validade, são questões políticas. E a forma em que são configuradas no Brasil e na França, por exemplo, para tomar esses dois exemplos, não é uma diferença cultural, é uma diferença política. E acho que vai, ou seja, implicando questões políticas. Então, é nesse sentido que vou pensando se não tem uma prática e uma teorização da psicanálise que seja própria a contextos situados particulares, precisamente para sair, mais uma vez, dessa pretensão de universalidade e dessa forma de sempre querer, vamos dizer, desescutar singularidades clínicas para adaptá-las a modelos que deveriam valer em qualquer lugar e sem esses modelos analisarem o seu próprio posicionamento e em termos Foucaultianos as suas próprias as relações de poder nas quais são situados, seja o fato de que como discursos para eles emergerem tiveram que silenciar muitos outros discursos. A sua epistemologia do posicionamento, a sua epistemologia da ignorância também. Eu trabalho muito atualmente com essa noção da epistemologia da ignorância, que foi desenvolvida pelo Charles Mills, entre outros, num livro muito interessante que chama de The Racial Contract, que é uma reescrita do contrato social a partir das relações sociais de poder de raça, e vai mostrando como precisamente para que valha esse contrato racial, tem que ser acompanhado de uma epistemologia da ignorância. E essa noção de epistemologia da ignorância me parece muito interessante, no sentido de que é muito próxima, de certa forma, de uma concepção psicanalítica do inconsciente subjetivo, no sentido de que ignorância aqui não é só negligência, não é só desaperceber algumas coisas, como o pré-consciente em termos psicanalíticos. A ignorância aqui é o resultado de uma luta ativa, ou seja, aquilo que é ignorado é o resultado de uma oposição ativa, da mesma forma que o recalque no inconsciente é o resultado de uma oposição ativa à consciência, pois a epistemologia da ignorância, na epistemologia da ignorância, a ignorância é um esforço mantido, repetido, de invisibilização, de desconexão cognitiva e moral com alguns assuntos, com algumas especificidades, com algumas configurações de relações sociais de poder, que são ativamente mantidos precisamente para manter
um sistema hegemônico aqui. Então, acho que, para retomar desde o início as suas próprias perguntas sobre Merleau-Ponty, depois universalidade, depois acho que se tem um sintoma que foi meu aqui nessas reflexões e nesses posicionamentos, foi sempre tentar pensar, no que diz respeito à psicanálise, que relações de poder se criam no contexto analítico, tanto clínico como teórico, e como se pode refletir sobre essas relações de poder, reconfigurá-las, tanto com alvo clínico para os analisandos e as analisantes, quanto com alvo, vamos dizer, teórico na hora da produção da teoria, reconfigurá-las, que não quer dizer sair delas. Eu fico muito Foucaultiano. Do poder, das relações do poder, não se sai. Elas se reconfiguram para cair, de novo, em outras relações de poder. Mas, porque não tem libertação total para Foucault, mas tem práticas de liberdade. E eu pretendo conceber a psicanálise como fazer o que puder para que a psicanálise, quanto prática e teorização, seja uma dessas práticas de libertação, de liberdade, que nunca libera totalmente, mas vale como prática de libertação. É super ambicioso e muito, vamos dizer, tem muita vaidade nisso, mas, bom, também isso vem com muitos limites, claro. Tá bom. Bom, agradeço demais também, agradeço também ao Eduardo a oportunidade de estar aqui. Vou precisar me retirar, peço desculpas e continuamos a conversa em outra hora, tá bom? Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. E até uma próxima oportunidade. Eu Até. gostaria, então, de retomar aqui nossa conversa com o Tami, agradecer novamente, né, a presença dele. E tem diversas questões assim, né, que me interessam, porque do ponto de vista clínico, do ponto de vista filosófico, né, acredito até que existam muitas relações de proximidade, assim, de formação. Também me identifico bastante com aquela fala que você fez anteriormente, também, sobre essa posição híbrida, assim, na própria formação, na própria experiência, né, de viver entre mundos, né, e transitar entre esses mundos, e o quanto isso acaba influenciando, de certo modo, o nosso percurso na clínica também, e a possibilidade da escuta, né? Eu queria iniciar fazendo uma pergunta um pouco mais abrangente, mas que me interessa especialmente justamente do ponto de vista clínico, né? De tudo que você falou, né? O que modifica, né, na sua atividade clínica, na sua escuta dos pacientes, do ponto de vista metodológico, essa abertura, né, para um mundo onde, partindo, por exemplo, de uma genealogia, né, das noções de masculino e feminino, em Freud, como você faz no seu artigo, no artigo Corpo, um Testemunho, né? Como essas coisas influenciam, né? Essa ideia enfim, de não localizar propriamente um ponto fixo, né, para a tua escuta, porque me parece que isso, na verdade, Tami, recupera muito o espírito, né, dos trabalhos técnicos do Freud, de 1912, essa ideia
de você finalmente conquistar uma posição onde a escuta seja livremente desimpedida realmente, né? E você possa escutar além da ideia de uma condução do paciente a uma normatividade social, né? Mas escutar, por exemplo, o seu analisando de acordo com a perspectiva da experiência desse próprio analisando, né? Ter uma certa possibilidade de não apenas compreendê-lo a partir de uma posição psicanalítica tradicional, mas conseguir transcender essa condição para uma possibilidade de escuta mais ampla, mais profunda e não condicionada socialmente, não unilinear, por exemplo, né? Do ponto de vista metodológico, como isso é para você, quer dizer, na atividade especificamente clínica, na sua experiência clínica, como isso transformou a sua clínica, como isso efetivamente se acrescentou na sua experiência a partir da tua formação, né? E isso envolve, obviamente, uma posição de talvez não de confronto com associações de psicanálise, mas um confronto com posições que você possa ter encontrado, que você possa ter aprendido nessas suas formações. Desculpe, pode repetir? Confronto não com associações, mas com... Não um confronto diretamente com associações, né, mas com certas noções e certas formas de certos procedimentos, certas abordagens da técnica que você aprendeu, né, no contexto da sua formação. Tá, ok, ok. Bom, é uma pergunta muito vasta, muito ampla. Não sei como... Talvez podia abordá-la... bom, talvez primeiro dizendo duas palavras sobre hibridez, hibridação, e depois tomando um exemplo no que diz respeito, por exemplo, ao gênero. Então, bom, acho que essa questão da hibridez é muito interessante, muito importante para mim. Ou seja, para responder a sua pergunta, se bem entendi a sua pergunta, é como esse interesse pela hibridez e por outras e a hibridação da psicanálise, então outras fontes, acaba mudando uma perspectiva clínica, uma abordagem clínica e também me confrontando com algumas teorizações, etc. Bom, primeiro, a questão da hibridez. Bom, eu falei que era uma questão pessoal, obviamente, e uma questão também intelectual, no sentido de que tem um modelo que me parece muito, a partir do qual trabalhei, que é o modelo do Homi Bhabha, da hibridez, que ele chama mimicry, que é uma forma de imitação, e é um modelo que é concebido a partir de um contexto colonial. A hibridez é quando ele dá o exemplo da Índia, por exemplo, e das autoridades coloniais que formaram uma elite índia a serem como os ingleses, as inglesas. Eu digo os ingleses porque foram somente homens, mas e então o Macaulay que formou uma elite assim, e então essa elite índia que servia precisamente para as relações políticas entre a população índia e os colonizadores ingleses, essa elite era, como dizia o Homi Bhabha, como escrevia,
quite the same, but not totally. Ou seja, quase o mesmo, mas não totalmente. E esse não totalmente era concebido como uma inferioridade, ou seja, por mais que tentassem passar por ingleses, eles, ao fim e ao cabo, não deixavam de serem índios. E esse quite the same, but not totally, está retomado pelo Homi Bhabha e invertido, revertido, precisamente porque a hibridez, segundo a análise dele, é aquela posição que retoma o mandato colonial e que vai alterando o mandato colonial, acrescentando uma coisa que não estava lá no mandato colonial. Ou seja, que quando o índio, formado como elite, segundo o modelo inglês, não é totalmente inglês, é porque precisamente vai acrescentando de certa forma, uma contestação à autoridade que vai alterando esse mandato colonial e que vai criando alguma coisa absolutamente nova. E, bom, a história, sei lá, a história das línguas das colônias, por exemplo, o português do Brasil, precisamente pela hibridez, vai alterando e enriquecendo ou criando uma coisa nova no que diz respeito ao português do Portugal. E então, o que é importante na análise do Homi Bhabha é precisamente que essa alteração é uma alteração do nível enunciativo de qualquer mandato. E nisso me interessava muito a hibridez, precisamente porque tem uma forma de paródia de um modelo que nunca se colocou em questão e cuja autoridade, cujo nível enunciativo de autoridade inquestionada fica vulnerabilizado, precisamente. Isso com a invenção de uma coisa nova também, precisamente através dessa hibridez. Então, isso me interessou para a psicanálise, no sentido de que me parece muito, muito importante que o discurso da psicanálise, como o discurso de qualquer produção de saber, mas o discurso da psicanálise, bom, agora você pode me dizer, será que a psicanálise é produção de saber? Sim e não, não é produção de saber na hora da clínica, mas tem teorizações, tem, tem milhares de livros de psicanálise escritos que são produção de saber, obviamente. Então, bom, na hora da produção de saber, é uma forma de não levar tanto a sério esse saber, de vulnerabilizá-lo, de abri-lo a outros pontos de vista, a outras alteridades. Então, isso quer dizer que eu disse que ia dar um exemplo no que diz respeito ao gênero. Eu acho que hibridar, por exemplo, a psicanálise com estudos de gênero, ou seja, de forma global, ou seja, que são estudos das mulheres, estudos feministas, estudos gay, lésbicos, queer, intersex, trans. Esses estudos permitem substituir, sim, digo substituir, ainda que seja um pouco violento, mas substituir a categoria de sexo, inclusive de sexuação, no sentido lacaniano, a categoria de gênero. O que quer dizer aqui? Bom, aponto aqui a dimensão da historicização da teoria e dessas ferramentas que são sexo, que são a diferença entre os sexos, que são as fórmulas da sexuação em Lacan, historicizá-las a partir de vários e múltiplos estudos de gênero que vão mostrando como gênero e sexo são construções sociais, dependendo de contextos
particulares e de contextos históricos e geográficos particulares, que vão mostrando que, por exemplo, que, retomando essa categoria de gênero, que o gênero é, bom, obviamente, uma construção social, é sempre relacional, é uma relação de poder, incluída dentro de outras relações de poder. E quando se considera assim, essa noção e essa realidade do gênero, isso dá para questionar a forma em que vale a diferença entre os sexos na teorização analítica. Daqui a pouco vou chegar à clínica analítica, mas, bom, na teorização analítica, no sentido de que, se gênero é uma construção social, esse sexo, inclusive sexo é uma construção social, porque isso é uma das produções dos estudos do gênero, ou seja, não se trata de opor um substrato absolutamente imutável, que seria o sexo, e uma construção social, que seria o gênero. O próprio sexo é o resultado da construção social, que é o gênero, precisamente porque o próprio sexo nunca é apreendido fora de um contexto cultural de construção social do gênero, que vai salientando alguns aspectos e que vai reduzindo uma multiplicidade biológica de diferenças numa binariedade que é criada sociologicamente. Ou seja, e isso, uma vez que se atravessa, de certa forma, toda uma teorização e toda uma desconstrução do sexo como nem biológico, nem simbólico, dá para abordar diferentemente a clínica. Ou seja, porque o sexo não é, obviamente, um substrato biológico que precederia os discursos que vão tomando como alvo desses discursos, que vão, obviamente, criando o sexo, ou seja, só em duas palavras, sempre tem uma forma de biologização do sexo que, de certa forma, Freud acabou caindo nisso. Biologização no sentido de que, ao fim e ao cabo, se chega a essa ideia de que homens e mulheres, bom, por mais que sejam construções sociais, tem essa diferença entre níveis biológicos no nível cromossômico, no nível hormonal, no nível desculpe, cromossômico, então, XXY, hormonal, estrogênios ou testosterona, mas também no nível cigonádico, produção de espermatozoides ou produção de óvulos. E nesses três níveis não tem uma diferença exclusiva, com duas formações absolutamente separadas exclusivamente em tudo. Tem sempre uma continuidade, que não permite definir de forma, vamos dizer, biológica, de forma certa, uma binaridade. E essa definição da binaridade é sempre um ato social. Então, biologicamente, bom, isso são trabalhos, por exemplo, da Anne Foster Stelling e de muitos teorizadores e teorizadoras. Mas, bom, uma vez que se vê que o sexo é sempre o resultado de uma perspectiva de interpretação que vai arrastando toda uma fantasmatização social daquilo que é a binariedade, o ser homem, o ser mulher e tudo isso. Bom, uma vez que é visto que, biologicamente, o sexo e a binaridade dos sexos não é válida. Uma vez que se vê que, simbolicamente, também, não é válida no sentido de que, por exemplo, em Lacan,
as fórmulas da sexuação também podem ser confrontadas à questão do gênero, porque as fórmulas da sexuação em Lacan pretendem desbiologizar a diferença anatômica entre os sexos em Freud, e desbiologizar essa questão da diferença entre os sexos, mas essas fórmulas da sexuação são fundadas sobre uma concepção do falo que é absolutamente histórica e socialmente situada, e sobre uma certa forma de petição de princípio, porque vão evocando e convocando uma binariedade, não vou entrar nos detalhes, mas as fórmulas de sexuação são construídas sobre o grupo homens, o grupo mulheres e o pai da ordem primitiva, precisamente para definir duas posições de gozo, o gozo fálico e o gozo não todo. E muitos lacanianos vão dizendo que essa definição de dois gozos permite sair de uma biologização do sexo, de uma forma de anatomizar a diferença entre os sexos. Só que essas duas formas de gozo são definidas a partir de coordenadas que logo de saída são binárias, que são o grupo dos homens, o grupo das mulheres e o pai da ordem primitiva, que é sexuado também. Então, bom, para que tudo isso? Para chegar à ideia de que hibridar a psicanálise com estudos de gênero, na sua multiplicidade, permite, ao opor essa noção de gênero à noção do sexo ou da sexuação, permite tentar pensar em termos de multiplicidade, em vez de tentar pensar em termos de binariedade. E isso tem efeitos, tanto no que diz respeito à sexuação e às sexualidades, quanto no que diz respeito a muitos outros processos psíquicos. Ou seja, trabalhar com essa ideia, que também é uma fantasia do analista, ou da analista, mas trabalhar com a ideia, com essa fantasia da multiplicidade, em vez de trabalhar com a fantasia, que na verdade é uma certidão, e muitas vezes, da binariedade, permite escutar coisas que não dão para serem escutadas se se trabalha só com binariedade. Ou seja, permite escutar que tem construções psíquicas e também com efeitos sociais que não são nem de homens nem de mulheres só e de forma exclusiva, que vão inventando, recriando masculinidades e feminilidades, e mascufeminilidades e femi-masculinidade, e coisas além disso. E o resto de nós, como dizia a Kate Bornstein, homens, mulheres e o resto de nós. E que isso tem, bom, obviamente, efeitos absolutamente, me parecem, centrais na clínica, no sentido de que, bom, todas as minorias de gênero, de sexualidade, obviamente, são melhor escutadas, me parece, e não são reconduzidas a um modelo normativo do que é a sexuação ou do que é a sexualidade, mas também essa multiplicidade, sendo a multiplicidade uma forma de desconhecimento, lá onde a binariedade, me parece, retoma mais uma forma de inteligibilidade dentro dos nossos modelos de pensamento. Sendo a multiplicidade uma forma de desconhecimento, acho que serve muito a escuta psicanalítica, porque guiada por uma forma de multiplicidade, de abertura à multiplicidade, essa escuta analítica não pretende achar de novo cada vez uma forma de compreensão, de inteligibilidade daquilo que o analisanda vai levando de totalmente
outro estrangeiro à escuta do analista ou da analista. Então, bom, acho que essa questão da hibridez é uma questão também de ética da psicanálise. É uma questão de a psicanálise não se levar a sério demais em termos de teoria e de sempre vulnerabilizar. Eu uso mais uma vez esse mesmo termo, vulnerabilizar a posição do ou da analista para a escuta daquilo que nunca foi nem sequer sonhado ou delirado pelo analista ou pela analista que vem do ou da analisanda. É uma forma sim, de escutar aquilo que está nos interstícios das formas hegemônicas de simbolização. Ou seja, em outros termos, bom, multiplicidade, bom, você vai me dizer que em termos de história da filosofia, a multiplicidade foi explorada de várias formas, etc. Só que em termos analíticos, me parece que essa figura esse motivo, essa figura da multiplicidade não foi tão explorada e permite precisamente desaprender muitas coisas, muitas certidões, sim, abrir e vulnerabilizar a escuta. Então, é isso, mais ou menos. E também ver que lá onde surge uma binariedade é sempre colocada em termos, vamos dizer, é sempre situada politicamente, que quando um sujeito tenta lidar com esse imperativo de binariedade, porque tem imperativo de binariedade, por mais que desconstruamos a binariedade psíquica ou teoricamente, psiquicamente, um trabalho numa elaboração analítica, teoricamente, um trabalho com os estudos de gênero, por exemplo, por mais que desconstruamos essa binaridade, obviamente, cada vez que você coloca um pé fora, a binaridade você recebe na cara mesmo, ou seja, você recebe... Então, sempre tem essa imposição social da binaridade. E pensar em termos de multiplicidade quando se confronta o modelo psicanalítico a outros modelos fora da psicanálise, permite, talvez, sim, ver como os sujeitos vão lidando, cada uma, achando a sua própria solução subjetiva com essa binaridade. Mas para essa solução subjetiva com essa binaridade social ser achada, tem que dar lugar a uma multiplicidade, tanto na elaboração do sujeito, quanto na escuta, obviamente, da analista ou do analista. Então, por isso, me parece muito, muito importante. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim. Tem um aspecto apenas que eu gostaria que você ressaltasse, apenas ainda dentro dessa questão, essa questão da transformação, um tanto, né, não apenas do modo como encara a relação transferencial, né, mas como que isso também, do ponto de vista da comunicação, né, no contexto enfim, das trocas entre psicanalistas, né, como que você é ouvido normalmente, assim, você se sente bem ouvido pelos psicanalistas, pelos outros psicanalistas, ou em que você não é bem ouvido? Assim, em termos assim, né, de uma psicanálise, porque exatamente nesse contexto do que você falou, quando a gente bota um pouquinho a cara para fora, né, desse espaço onde a gente normalmente é bem acolhido, né, há digamos assim, um contexto mais amplo, né, que se guia, né, em termos binários, né, e a teoria da psicanálise do Freud, ela é
é um tanto autodevorante desse ponto de vista, né? Porque, ao mesmo tempo que nos 3 ensaios ele admite essa pluralidade de perspectivas do ponto de vista do gênero, né? E como esse gênero marca a sexuação, né? Quer dizer, quando tem algo libertário, né? nessa proposta, algo bastante revolucionário, depois ele encaixa tudo isso na lógica libidinal, né? Especialmente nessa Muitas vezes, binaridade, o problema feminino, né, é muito mais grave ainda, que pelo menos, assim, né, do ponto de vista dessa binaridade, o masculino fica com uma posição hegemônica. Mas para as mulheres é ainda pior, né, porque ainda coloca a sexualidade feminina enfim, numa subordinação, né, asfixiante, assim, na relação com o pai, ainda no contexto do casamento, né, da ideia de ter filhos, né, uma coisa muito diferente desse início, né, de onde a gente partiu, né. claro, claro. Não, você tem razão, E absolutamente. as questões de poder também, né, também, porque quando isso passa para o Lacan, né, tem vamos dizer assim, vai arejar um tanto o ambiente, mas ainda estamos presos a essas relações de poder de um ponto de vista masculino também, né? Claro, E essa formação de uma identidade própria, singular, né, fica problematizada também, né? Então, quando você bota o pé para fora, né, você encontra isso também, né, dentro do próprio contexto da psicanálise, né? Então, a pergunta é como você é, de fato, ouvido, né, e que tipo de aspereza você encontra nessa relação, né? Interessa-nos porque isso é um problema da contemporaneidade, porque esses caminhos vão se abrindo na psicanálise, né? As clínicas públicas também, são outras questões, né, que vão se abrindo, a questão do setting psicanalítico, né? E tudo isso tem um certo problema, né, para se constituir no contexto mais amplo, né, da psicanálise, que é mais tradicional. claro, claro. Mas, bom, você tem absolutamente razão, no sentido de que, bom, isso que você falou do Freud, que, de certa forma, está quase dançando o tango com um passo para frente e 2 para trás, e, mas Freud é múltiplo, eu retomo esse significante, é múltiplo. Uhum. E não é binário, me parece, é múltiplo, precisamente Uhum. porque o mesmo Freud que foi o primeiro a escutar as mulheres histéricas e a dar atenção a essas pacientes que eram absolutamente descartadas pela medicina, precisamente, que era que fazia que foram que ocuparam uma posição dentro de relações de poder pela medicina que que não as escutou. É o mesmo Freud que escreveu o texto sobre o sofrimento das mulheres dentro da civilização e dentro aquele texto cujo título sempre esqueço, que é uma coisa é a doença dos tempos modernos, sobre a sexualidade das mulheres e como é muito mais reprimida e muito mais submetida a normas sociais das quais os homens podem escapar, e etc. E o mesmo Freud que vai desenvolvendo textos nos anos 30 sobre a sexualidade das mulheres como a partir sei lá, do Penny Snide, da inversão entre complexo de Édipo e complexo de castração, que faz que as mulheres não podem ser morais porque não saem do complexo de Édipo, coisas muito essencializadoras. Mas Freud é múltiplo, e acho isso muito importante. E Lacan teve esse alvo, me parece, de desbiologizar totalmente a teoria freudiana, mas não deixou de cair dentro de uma certa forma de binariedade que não, por mais que não seja biológica,
ia dizer ideológica, e social, ideológica, e também, bom, você é muito polêmico e só pelo gosto de ser polêmico e para ser um pouco provocador, Lacan, de certa forma, é um católico disfarçado. E então, então, bom, vai arrastando visões, representações, normas sociais, políticas desse âmbito também, na própria, por mais que, bom, Lacan é genial em muitos aspectos e absolutamente horrendo em outros, e os lacanianos, algumas lacanianas, ainda pior. Mas estamos falando Freud, Lacan, e talvez outros nomes, etc. Será que podemos sair desses ídolos, dessa idolização da psicanálise, ou seja, dessa desse pudor sagrado que faz que vamos idealizando fontes da psicanálise e teorizadores e teorizadoras da psicanálise, como se de repente não tivesse uma forma de articular discursos de forma diferente e como se já tudo foi dito de uma vez e que a única forma de pensar a psicanálise é uma forma exegética, ou seja, de tentar reler esses textos e extrair a verdade, cada um dizendo, não, eu é que tenho a verdade desse texto de Lacan, ou a verdade desse texto, que fica uma posição muito religiosa, ao meu ver. Eu, obviamente que não estou dizendo que teríamos que nos desfazermos de textos de Freud, Lacan e outros e outras, obviamente que não, são a nossa herança da psicanálise e formam parte da nossa formação psicanalítica. Só que são produções discursivas e que, como qualquer produção discursiva, vai arrastando, em termos Foucaultianos, formações discursivas, ou seja, concretizações de representações de uma época fundamentada sobre relações sociais de poder, dessa época, sobre etc. E que precisam serem historicizadas. E que Freud tenha dito isso, ou que Lacan tenha dito aquilo, não faz que, de repente, seja a palavra de Deus, ou deuses, ou tendo a pensar Deus em termos de de grupo de mulheres africanas. Então, bom, me parece muito importante dessacralizar esses textos, e que é propriamente um movimento psicanalítico, que a psicanálise é uma prática, bom, em termos Foucaultianos, da suspeita, que vai escutando aquilo que, em qualquer discurso, de trás dessa vontade de saber, participa em termos nietzschianos, de uma vontade de potência, e vai aplicando essa leitura a muitos textos e a muitas produções do saber. E, portanto, não pode se isentar dessa leitura que vai aplicando para outros textos, não pode isentar os seus próprios textos dessa leitura. Então, bom, um texto psicanalítico não é sagrado, pode ser profanado, e profanar é uma forma de respeitar e perpetuar um movimento de pensamento e de elaboração. Então, bom, Freud, o primeiro, dizia isso, que é importante na hora da teorização não pensar que o andaime é o prédio, a teorização é só um andaime. Então, bom,
Desacralizemos esses ídolos, esses monstros sagrados da psicanálise então isso me parece muito importante. E desacralizar não quer dizer desrespeitar, não quer dizer se desfazer dessa herança, não, ao contrário, quer dizer continuar precisamente uma outra forma. O Foucault dizia, você vai ficar pensando que a minha referência principal psicanalítica é Foucault. Pois é. Então, Foucault ia dizendo que, no texto O que é um autor, e tomava o exemplo do Freud e do Marx, é aquele ou aquela que abre uma discursividade e a possibilidade de divergir com essa discursividade. Um instaurador, um criador, uma criadora de discursividade. Criar uma discursividade é criar a possibilidade de não concordar com essa discursividade e de ir continuando essa discursividade com discordância, precisamente. Isso me parece muito importante. Então, bom, isso é a minha visão da teorização psicanalítica, da teoria psicanalítica e da função da teorização dentro da prática psicanalítica. A teorização não é o alfa e o ômega da prática que teria que se conformar à teoria. É precisamente a prática, a clínica, a história, que vai questionando a teoria e fazendo que essa teoria tenha que se reconfigurar, etc. Agora, no que diz respeito à forma em que estou sendo ouvido, pois vai dependendo dos contextos. Aqui na França, vamos dizer, se eu quero ser muito moderado, vou dizer que tem muitas formas de recusa a qualquer reatualização, reconfiguração, reelaboração de pontos da teoria psicanalítica. Porém, bom, tem muitos autores e autoras, cada dia mais, que vão, psicanalistas que vão repensando questões de gênero, por exemplo, pessoas como, já na geração anterior, como Michel Thor, como Monique David Ménard, agora como Laurie Lofer, Beatriz Santos, Fabrice Bourlez, Lionel Lecor, muitos outras que, bom, não posso citar todos e todas, mas e que vão repensando a psicanálise a partir de críticas construtivas do gênero. Mas, bom, são minoritários e minoritárias, e bom, me incluo nesse círculo. Somos minoritários e minoritárias, e somos muitas vezes muito desouvidos, mal ouvidos. Eu tive a grande sorte de circular um pouco no mundo e de ter umas oportunidades de discussão, de debate, de trocas no Brasil absolutamente fabulosas, na Argentina, no México, no Marrocos também, e, bom, em outros lugares onde a psicanálise, talvez, precisamente para retomar aquilo que falamos com a Patrícia, essa diferença colonial da psicanálise, outros lugares onde a psicanálise talvez não seja ou não esteja tão alinhada com um modelo de universalismo republicano que é muito francês. Modelo que pretende que a igualdade se atinge pela negação das diferenças, que é o modelo mesmo do universalismo republicano. Então, tem só cidadão abstrato, não tem homem e mulher, não tem diferenças entre várias sexualidades, não tem diferenças de raça, não tem, o que é
ao fim e ao cabo, uma invisibilização total das opressões, das minorizações, das alterizações. E, só para terminar respondendo à tua pergunta sobre como aquilo que tento desenvolver é ouvido ou não ouvido, bom, agora estou trabalhando sobre raça e psicanálise. Estou escrevendo um livro sobre esse tema, raça e psicanálise, e sobre as relações sociais e poder de raça, e a forma em que podem, pelo menos, não serem desescutadas pela psicanálise, pelos psicanalistas e as psicanalistas, e, no melhor dos casos, ser escutadas também, e fazerem parte tanto da clínica psicanalítica quanto da teorização psicanalítica, porque a raça é uma grande ausente da teorização psicanalítica. Bom, Freud falou do fato de ser judeu, que obviamente tinha muito sentido e muita importância dentro das relações sociais de poder de raça nas quais ele estava situado, mas pouco falou dos exteriores da Europa, das exterioridades da Europa. Bom, agora, faz tempo que trabalho sobre isso, e, obviamente, esse discurso é ainda mais inescutável para uma vertente majoritária da psicanálise. Como que raça é psicanálise? Nem, como raça não existe, obviamente. Raça, que tipo de identitarismo e comunitarismo faz que se fale de raça, já que a República é igualitária? A República Francesa não conhece a raça, não vai além de tudo isso. E esse discurso, que é um discurso majoritário que tem a mesma função do que no Brasil o discurso sobre a miscigenação harmoniosa brasileira, ou a democracia racial, a democracia, desculpe, racial, tudo isso, esse discurso é um discurso que acaba perpetuando um racismo estrutural, invisibilizando e negando... E fica velado, né? Fica velado. Fica totalmente velado. E negando a possibilidade para as pessoas, as primeiras pessoas, vamos dizer, principalmente concernidas por relações sociais de raça e por discriminações, vai negando a possibilidade para essas pessoas falarem em nome próprio e designarem essas opressões, essas discriminações, porque raça não tem que existir, sabe? Na França tem é uma coisa muito política, midiática, tem essa representação e essa ideia de que a raça é um tabu. Não tem que falar a palavra raça, porque a raça não existe, as raças não existem, e o mero fato de falar de raça é racista, e o fato de desfalar de raça, de não abordar o tema, de não pronunciar o termo de raça, magicamente faz desaparecer qualquer tipo de racismo. É só não dizer o termo raça. E aqui tem uma epistemologia, estávamos falando disso, uma epistemologia da ignorância, que é absolutamente tremenda, porque raça, no sentido sociológico, construtivo sociológico, não tem nada a ver com essa impostura biológica da invenção das raças. Bom, primeiro filosófica, teológica, filosófica, que vem da colonização, da escravidão, de invenção de raças plurais. A raça, em termos sociológicos, não é qualquer identidade biológica, ontológica, fenotípica. A raça é sempre uma relação, é relacional. É um rapport, é uma relação entre sujeitos ou grupos de indivíduos. É relacional, e a raça é precisamente aquilo que foi inventado pela invasão
pela Europa, das Américas, da Ásia, da África, pela escravidão e pela necessidade de legitimar uma divisão, uma distribuição local e internacional do trabalho, fazendo que seres sejam escravizados, sejam desrespeitados nos seus direitos fundamentais, enquanto outros seres se pudessem reivindicar de valores de democracia e liberdade. Foi a partir dessas classificações de povos. Então, a raça, obviamente que, bom, depois da Segunda Guerra Mundial, foi dos horrores do genocídio judeu, do genocídio cigano, foram desconstruídas essas imposturas biologizadoras da raça, mas isso não faz desaparecer as relações sociais de raça, atravessando qualquer sociedade, sociedades pós-coloniais, como o Brasil ou o Marrocos, e sociedades pós-imperiais, como a França ou Portugal, estão atravessadas por relações sociais de raça que são o resultado disso. E que a psicanálise desconsidere isso é uma forma de, como é que fala em português, fazer olhado do mercador, fazer olho do... olhar de mercador. Né? Olhar de mercador, ou seja, não desconsiderar totalmente coisas que são absoluta e totalmente presentes na clínica. E não presentes só para pessoas racializadas em contextos de hegemonia branca, mas também para pessoas consideradas, percebidas como brancas, porque raça não é só a questão que diz respeito aos outros que são racializados, é a questão dos brancos e das brancas também, obviamente. A raça é questão de todos e todas. Então, só para encerrar, quando vou trabalhando sobre raça, desenvolvendo discursos sobre psicanálise e raça, e trabalhando clinicamente sobre raça, obviamente que é um espaço de ainda mais desescuta no que diz respeito a uma psicanálise maioritária. Que não estou gozando desse lugar de ser trânsfuga, ou talvez sim, é o meu sintoma. Mas, bom, mas não é só pelo gozo narcísico desse lugar, é também porque não posso conceber qualquer prática ou teorização da psicanálise que não leve em conta as relações de poder. E bom, é isso. Que me parece que tem um olhar aí que também produz uma resistência, né, a esse etnocídio camuflado, né, que ocorre por essa homogeneização do olhar, né? Então, produzir um tipo de descoincidência, né, cultural com essa modernidade europeia que busca se impor ali, como você falou, né? Não deixar que o discurso coincida com isso, né? E, de certo modo, opor alguma resistência e pontuar alguns aspectos que justamente ficam velados no discurso, como ocorre também na relação transferencial, né? Exatamente. Que é exatamente a prática ética da psicanálise exige isso também. Talvez não seja possível para um psicanalista que esteja nessa posição hegemônica, assim, né? Que se insira nessa posição. Mas para alguém que já se coloca do ponto de vista de um hibridismo, isso é mais, digamos assim, mais sereno, né? Admitir esse tipo de questão como uma questão importante. Acho que sim, mas mais uma vez, sem essencializar esse Isso. posicionamento. Me parece importante, porque bom, tentar ficar atenta a relações sociais de poder, bom, não é uma questão só daqueles que são minorizados ou alterizados. Bom, tem talvez uma
Isso está na própria relação transferencial, né? Na relação do psicanalista com o seu paciente. Absolutamente. Acho que a vigilância é lá totalmente exigida de ficar atento a isso. Ou seja, bom, no modelo político, sabe, o modelo da subalternização e o modelo bom, o modelo do Gramsci, por exemplo, que vai dizendo, que foi retomado também pelas teorias feministas, que vai dizendo que numa fábrica, de certa forma, a posição do obreiro, da obreira, fica mais justa, mais pertinente na hora de considerar as relações de opressão. Porque a posição do patrão é menos informada sobre essas relações porque menos concernida. E da mesma forma, bom, o feminismo, bom, uma forma de feminismo da segunda geração, da segunda onda, bom, a posição de ser designada como mulher, é mais justa, mais certa no que diz respeito às relações de opressão de gênero, obviamente. Bom, é aquela coisa que o W.B. Du Bois, um dos primeiros teorizadores da raça nos Estados Unidos, chamava de dupla consciência. A consciência do negro ou da negra é ter a consciência das representações hegemônicas, brancas, obviamente, e, ao mesmo tempo, para sobreviver, ter essa consciência para sobreviver, porque tem que saber esse mundo tal como é configurado pelos brancos e brancas, mas, ao mesmo tempo, tem a consciência de si, dessas relações, e é uma dupla consciência. E isso, bom, estava falando isso só para dizer que talvez ocupar uma posição não hegemônica dê mais pertinência ou mais disposição a perceber algumas coisas. Porém, isso não se deve essencializar de nenhuma forma. Porque sempre tem pontos cegos, e quando você percebe um tipo de relações sociais de poder, você desapercebe outros tipos. E acaba reproduzindo o modelo em outras circunstâncias. Né? Absolutamente. E só que me parece que o desafio de uma posição de analista é precisamente ser o produto dessas relações sociais de poder, estar nelas, resultar delas como sujeito, e, ao mesmo tempo, ter esse imperativo de tentar, quanto se puder, visibilizá-las, desconstruí-las e ver como intervém tanto na própria subjetivação, quanto na subjetivação do ou da analisanda, quanto na relação transferencial. E como essa relação transferencial vai sendo infiltrada por essas relações de poder. E como essa relação transferencial como ela pode não ficar perpetuando precisamente essas relações de poder. E, bom, que é um desafio sem fim, ou seja, nunca é realizado esse alvo. Mas, bom, me parece que tem que ficar lá como alvo. Tammy, eu estou vendo o adiantado da hora aqui. Nossa conversa foi extremamente agradável, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Estou sempre à disposição, o canal do GT e o nosso grupo para novos diálogos, e certamente eles terão oportunidade futura. Quero te agradecer muito essa oportunidade, em meu nome, em nome do grupo, e desejar a você um excelente final de semana. Obrigado. E, enfim, até uma próxima oportunidade. Posso acrescentar? Claro, fique à vontade. Só uma coisa.
Bom, estivemos discutindo, debatendo de concepções da psicanálise, da prática da teoria da psicanálise. Me parece muito importante que tudo aquilo que dissemos, não é que não valha, vale porque são posicionamentos cada vez subjetivos e é importante se posicionar, mas que não tem que valer como um discurso que pretenda dizer isso é psicanálise e aquilo não é psicanálise. Porque reproduzir esse discurso é uma forma, obviamente, de dogmaticamente de decidir o que é, o que tem que ser a psicanálise. E acho que a psicanálise, me parece, é uma prática que é reinventada por cada, como dizia Lacan, por cada psicanalista, mas e que é importante não se levar tanto a sério, inclusive nessas formações discursivas e tudo isso, não se levar tanto a sério. São construções, são. Eu acho muito importante isso que você falou também. Eu acho que é como se fosse uma coda em relação a tudo que já foi dito. E seria absolutamente contraditório com tudo que foi dito se você não pensasse assim, né? Seria o discurso hegemônico invertido, né? Assim, né? Uma outra posição de hegemonia, uma disputa por hegemonia, né? Quando na verdade é outra coisa. É a possibilidade de atravessamento dos discursos uns pelos outros, né? Exatamente. Então, muito obrigado, Eduardo, por me ter convidado para esse GT, e foi um grande prazer falar com vocês, e espero que vamos continuando as nossas trocas de várias formas. Igualmente, Tami. Um grande abraço para você, viu? E até a próxima oportunidade, então. Então, até a próxima, Eduardo. Um grande abraço. Um abraço para Tchau, você e para todos que nos assistem, para todas que nos assistem. Um Tchau, abraço tchau. para todos que assistem e tchau. Tchau, tchau.